Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do GRESG com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos! Queridos amigos e amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Cristina Ananias, trabalhadora do GRESG, e estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Rogamos a espiritualidade amiga, que nos ampare, que nos oriente, que nos preencha nas nossas faltas e nas nossas dificuldades, para que o estudo de hoje seja pleno de conhecimentos, de reflexões, e para que possamos aproveitar todas essas informações na nossa vida como um todo, mas especialmente naquilo que queremos e fazemos nas nossas casas espíritas. Dessa forma, então, vamos compartilhar a nossa tela para que nós possamos dar início à apresentação do nosso trabalho. Vamos lá. Então, neste mês, nós vamos estudar o capítulo 9, que trata da equipe mediúnica. Nós já falamos bastante da equipe mediúnica, né? Quando nós nos referimos à equipe, né, espiritual como um todo, nós falamos dos desencarnados e dos encarnados. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da equipe mediúnica, trazendo algumas observações de André Luiz, que foram relatadas no livro Nos Domínios da Mediunidade, referente à análise de um grupo mediúnico e a avaliação também pelo psicoscópio, que nós estudamos no capítulo do mês passado. Opa, desculpa. Então, é imprescindível que essa equipe mediúnica ela seja composta de pessoas que estejam bastante harmonizadas entre si. Vamos lembrar daquela questão da homogeneidade, né? Quanto mais homogêneo for o grupo, mais harmônico ele será. E assim, a recíproca é verdadeira, né? Quanto mais harmonia houver entre essas pessoas desse grupo, mais homogêneo esse grupo se torna. Né? Que esse grupo eles estejam conscientes da seriedade do trabalho. É muito importante, né, a gente voltar sempre a essa questão, porque nós ainda escutamos muito alguns espíritas colocando o trabalho sempre na conta da espiritualidade. A espiritualidade faz aquilo que depende exclusivamente dela. Mas aquilo que depende da equipe dos encarnados, seja através da equipe mediúnica ou de qualquer membro, de qualquer trabalho da casa espírita, é muito importante que essas pessoas tenham a consciência da sua responsabilidade. Não é o fato de estarmos encarnados que afasta de nós a nossa consciência espiritual, ou seja, nós reconhecemos em nós a nossa alma, que é um espírito encarnado. Nós estamos usando esse corpo que nós temos para que nós possamos fazer os nossos trabalhos, resolver as nossas pendências e, principalmente, né, nos harmonizarmos conosco e conseguirmos conquistar novos conhecimentos e novos melhoramentos do espírito que nós somos. Tenham amor pela doutrina espírita e pelas tarefas. Sim, não basta somente ter amor pela doutrina espírita, não basta eu ser somente conhecedora da doutrina espírita, eu tenho que também amar as tarefas, né, às quais eu vou me submeter dentro da equipe mediúnica, que é o assunto específico que nós estamos tratando aqui. Essas pessoas estejam, né, empenhadas na própria transformação moral. Ou seja, nós sabemos que a mediunidade ela independe do moral, né, da moral do médium, melhor dizendo. Do moral não, da moral do médium. Então, se eu me empenho em me melhorar cada vez mais, né, aquilo que já é bom ficar melhor, quanto mais eu me empenho nessa melhoria, nessa transformação,
maior a minha facilidade, a minha integração ao trabalho que me será destinado dentro da equipe mediúnica. É necessário que as pessoas cultivem a fé e perseverem no estudo e na disciplina. Então, são qualidades que os integrantes dos grupos mediúnicos devem buscar, compreendendo ainda que a vigilância e a prece devem igualmente ser cultivadas para que possam vencer as dificuldades inerentes ao próprio labor, ou seja, ao próprio trabalho, né? Nós vamos voltar, né, àquelas observações que, com certeza, né, os médiuns que trabalham em reuniões mediúnicas, principalmente, conhecem de perto, que é toda a dificuldade que nos é apresentada no dia do nosso trabalho, na nossa reunião mediúnica. Ou, às vezes, quando nós temos alguns compromissos inerentes, até mesmo na aplicação de passes, né, mais comuns no final das reuniões públicas, nós temos dificuldade, muitas vezes, de chegarmos harmonizados à nossa casa espírita, seja por questões de trânsito, seja por questões pessoais, seja por questões profissionais, seja por assuntos relacionados ao nosso ambiente educacional. Enfim, tudo aquilo que se atém à nossa rotina, né, dessa vida material, daquilo que nós viemos fazer aqui e estamos fazendo com as nossas vidas, isso tudo pode proporcionar desequilíbrio. Então, muitas vezes, nós somos, assim, defrontados com algumas situações e precisamos, né, não perder o nosso equilíbrio. E qual é a melhor maneira da gente manter esse equilíbrio? É através da vigilância dos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e usar a prece, né, sempre como um lenitivo, sabe? Mesmo que seja assim, uma coisa de poucas palavras, para assim, Senhor, me ajude para que eu não perca a cabeça nesse momento. Isso é muito importante. É uma maneira de o médium ele estar sintonizado com a equipe espiritual, com os seus guias espirituais, com os seus mentores espirituais, fortalecendo esse vínculo entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado, que colabora para que ele possa trabalhar mediunicamente na reunião que ele vai participar naquele dia. Né? É lógico que não é somente no dia da reunião que nós precisamos ser vigilantes e usarmos a prece, né, como verdadeira arma para nos mantermos em equilíbrio. Né? Nós precisamos fazer isso com constância, independente do fato de sermos ou não sermos médiuns ostensivos, mas especialmente participando de uma equipe mediúnica, é extremamente necessário que nós observemos a vigilância e a prece como uma constante nas nossas vidas. A par disso, é importante que se ajudem na esfera do cotidiano, pois as ligações de afeto se estreitam quando os componentes sabem que podem contar uns com os outros em seus momentos de dificuldades e testemunhos no campo pessoal. Ou seja, o grupo fica tão coeso, tão harmônico e tão homogêneo que eles se ajudam de forma muito próxima uns dos outros, né? Eles participam da vida uns dos outros, ao ponto de realmente ajudar nas dificuldades do cotidiano. Então, toda essa integração, esse estreitamento de laço, não é apenas do ponto de vista mediúnico, não é apenas do ponto de vista de se tratar de uma equipe mediúnica, mas há um estreitamento de laços fraternos entre essas pessoas. E isso facilita, né, o desenrolar de alguns problemas que, por acaso, algum membro dessa equipe esteja atravessando, uma vez que ele sabe que ele pode contar com aquele grupo, contar com o apoio daquele grupo, para pelo menos ouvi-lo num momento de muita dificuldade e aflição. Então, é isso que se espera, isso faz parte de todo esse grupo de qualidades, né, que os integrantes devem buscar, né, trazendo para si, trazendo para esse grupo essa homogeneidade, esse conceito de família espiritual mesmo, né? Onde um pode contar com o outro indistintamente.
No livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda adverte que as reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança de seus membros. Ou seja, é uma constante, né, isso ser lembrado a equipe mediúnica, que faz parte da reunião mediúnica, dos médiuns que também colaboram com outros serviços mediúnicos da casa, que não seja necessariamente a reunião mediúnica, é necessário que toda essa equipe guarde esse compromisso, né? Não é uma tarefa exclusiva da espiritualidade. A espiritualidade, os espíritos desencarnados que colaboram com esses trabalhos, que orientam esses trabalhos, contam com cada membro da equipe mediúnica. Então, é necessário, para que haja harmonia, para que haja homogeneidade, para que haja uma constância do trabalho, o esforço, a pontualidade, o sacrifício e a perseverança de cada um dos seus membros. Vamos conhecer, então, o grupo de Raul Silva. Esse grupo foi observado por André Luiz e foi relatado o que vai acontecer aqui, o que nós vamos estudar aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, iniciando pelo próprio dirigente, que é o Raul Silva, o orientador Aulus assim se expressa. Este nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade, este é o nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhe as instruções. Nós sabemos que o dirigente encarnado ele está em consonância com os dirigentes desencarnados. Toda a equipe dos desencarnados entram em contato, né? Seja através do desprendimento do sono, seja por uma impressão mais direta. Isso vai depender do tipo de mediunidade que esse dirigente tenha, para que haja realmente uma sintonia nos trabalhos. Provavelmente, esse dirigente ele não vai lembrar claramente de todas as instruções, mas ele vai saber coordenar o andamento do trabalho, ele vai saber entender e identificar o que será necessário para manter essa equipe coesa, uma vez que ele, no caso, né, Raul Silva, ele tem essa facilidade de contato com os instrutores espirituais. Na sequência, né, Aulus continua falando das pessoas que participam dessa equipe. Na sequência, designa uma senhora bem jovem, Eugênia, para a qual prevê brilhante futuro no campo do bem, categorizando-a como médium de grande docilidade, excelente na transmissão das mensagens, o que a torna muito eficiente na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Possui intuição clara aliada à distinção moral, mantendo-se consciente no momento do intercâmbio, o que o instrutor considera uma vantagem e benefício para a ação da espiritualidade. Então, Eugênia é uma mulher jovem, né, que tem toda essa facilidade, ou seja, por que um brilhante futuro? Porque como ela é jovem e certamente deve ter um tempo razoavelmente curto no exercício da sua mediunidade dentro desse grupo, conforme ela for se dedicando, ela for estudando, ela for trabalhando, contribuindo com a sua frequência, com a sua pontualidade, mantendo-se em equilíbrio, né, dentro daquelas condições que nós falamos ainda há pouco, faz dela uma forte candidata a se tornar cada vez melhor no exercício da sua mediunidade. Então, ela já tem uma potencialidade que já está bastante desenvolvida, que é a docilidade, e ela se torna excelente na transmissão das mensagens, além de se manter consciente durante o intercâmbio.
Então, isso é uma facilidade que, dependendo do tipo de espírito, né? Do tipo que eu digo assim, a condição do espírito que ela esteja recebendo a comunicação naquele momento, ela manter-se consciente é muito melhor para que os trabalhos se deem de uma forma mais harmônica e mais pacífica. Mencionando outro médium, que é um rapaz novo, Anélio Araújo, esclarece ele estar progredindo na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Ou seja, são membros relativamente novos nesse grupo, né? Chegaram há pouco tempo no grupo? Sim, talvez. Então, todo o trabalho que está sendo desenvolvido com esse médium está progredindo. E por que está progredindo? Porque ele está desenvolvendo o trabalho aliado a todas aquelas outras condições que certamente ele estará observando. Então, quais são as suas mediunidades mais evidentes? A clarividência, a clareaudiência e a psicografia, que é onde ele está efetivamente se desenvolvendo melhor. Em seguida, refere-se a Antônio Castro, citando ser ele um moço bem intencionado e dotado de valiosas possibilidades. Menciona que ele é sonâmbulo, né? Então, a Sueli ela coloca uma observação importante, né? Que esse termo hoje foi substituído por médium inconsciente, o que o leva a ter demasiada passividade. E isso requer muita vigilância por parte dos mentores. Ele tem facilidade de desdobramento, mas ainda tem pouca experiência, necessitando de mais estudos e prática. Além disso, esclarece aulas. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Então, vamos fazer uma comparação. Né? A médium, né, o médium anterior, que nós vimos, né, a médium anterior, que é uma jovem senhora, ela já tem assim, características desenvolvidas, entre as quais ela se mantém consciente no momento do trabalho, o que facilita a ação da espiritualidade. No caso deste rapaz, o que acontece? Ele já não tem esse controle. Como ele fica inconsciente, ele acaba se deixando levar de uma forma mais assim, expressiva sobre aquilo que o espírito comunicante está exigindo dele. Então, ele não tem controle sobre esses espíritos. Então, quando acontece dele dar passividade, né, dele dar comunicação a entidades dementes ou sofredoras, acaba dando mais trabalho à espiritualidade e à equipe mediúnica de apoio também, para que não haja nenhum problema no seu campo físico. Então, o médium ser consciente é uma vantagem muito importante exatamente por conta disso. Como é que ele começa a melhorar? Ele aqui já traz a solução, né? Estudando mais, né? E fazendo a parte dele com relação ao trabalho. Então, ele precisa praticar e estudar, porque somente a prática sem o estudo também não vai favorecê-lo em termos de melhoria do controle da sua mediunidade. Por fim, ele apresenta a médium Celina, que é uma senhora com mais de 50 anos, ressaltando as suas qualidades de devotada companheira de nosso ministério espiritual, citando as suas conquistas pessoais. Acaba ficando um texto grande porque a Aulus conta toda a história, basicamente, de Celina, né? O seu resumo é um resumo de todo o seu tempo de dedicação, não somente pela questão da mediunidade, mas também pela observação do seu comportamento enquanto pessoa, né? Tudo que ela passou na vida e ainda assim ela conseguiu manter a serenidade, manter a constância dos trabalhos, se tornando, se aperfeiçoando como médium do jeito que ela é hoje. Né? Hoje, entenda a altura do que foi relatado no livro.
Então, ele coloca, né, que ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, ela é uma abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica, inconsciente, e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noções de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais com o que se faz menos acessíveis à força da sombra. Ou seja, apesar dela ser inconsciente, ela tem bastante preparo e ela consegue manter estabilidade nos trabalhos. Então, mesmo ela tendo a característica, né, assim, igual ao do rapaz que nós vimos há pouco, o que difere ela desse rapaz é a experiência, né, conseguida através da prática de muitos anos, o seu comportamento moral e também os estudos. Né? O rapaz que nós vimos, ele tem alguma, assim, tem alguma observação ruim com relação ao seu moral? Não. O que nós estamos colocando aqui é que toda a vivência dela, né, toda a experiência de vida que ela tem, contribuiu também para esse reforço moral. Também para que a prática da mediunidade dela fosse constante e fosse sempre regada de bons exemplos e de grandes abnegações. André indaga, então, o que o psicoscópio registraria quanto à posição espiritual de Celina, tendo Aulus esclarecido que assinalaria as suas emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Afirma que mais tarde, tal como já é possível ao homem separar e estudar as radiações do átomo de urânio, também poderá examinar emissões mentais de otimismo, tristeza, desesperação e fixar-lhes a densidade e os limites. Vamos, então, né, lembrar, chamar a atenção de um detalhe importante. Quando nós estudamos o psicoscópio no mês passado, ficou claro para nós que o aparelho é uma facilidade, é um recurso extra que o grupo espiritual tem, a equipe espiritual tem, de avaliar as condições da equipe mediúnica, da equipe dos encarnados. Que sim, eles têm condição de fazer essa avaliação independente do recurso do aparelho. Isso nós vimos agora, né? Tudo isso que foi passado para nós a respeito desse grupo de Raul Silva vem através de uma observação de Aulus. Aulus contou para André, realmente, como é que funciona esse grupo, quais são as suas características, quais são as suas fragilidades, o que cada médium tem a oferecer, o que cada médium realmente representa dentro desse grupo e quais são as potencialidades que eles podem desenvolver cada vez mais. Quando André indaga sobre o uso do psicoscópio, então, é a maneira de utilizar esse aparelho e verificar, através dele, todas essas condições que foram colocadas por Aulus a respeito de cada membro desse grupo mediúnico. Então, Aulus ainda continua dizendo que ele lembra que os princípios mentais eles são mensuráveis e certamente merecerão no futuro acuradas atenções, assim como ocorre com os fotônios estudados pelos cientistas que estão empenhados em decifrar a constituição específica da luz. Vamos lembrar que esse livro, ele foi editado, né, ele foi publicado inicialmente em 1955. Né? Nesta época, 1955, nós não tínhamos recursos tecnológicos como nós temos hoje. Né? Então, nós não tínhamos exames como a ressonância magnética, por exemplo. Recentemente, nós assistimos um vídeo, né, numa rede social, onde um médico ele faz assim, uma declaração a respeito de como funciona o cérebro, por exemplo, em um momento em que a pessoa entra em prece.
Então, ele coloca que é possível fazer essa medição através de um exame de ressonância magnética, onde ele consegue dar algumas instruções para a pessoa que está sendo submetida ao exame e ele pode analisar o fluxo sanguíneo que vai para determinados locais do cérebro. Por que nós estamos colocando isso? Nós estamos colocando isso porque é exatamente isso que Aulus comenta com André Luiz nesse capítulo, nesse momento. Então, hoje, é possível identificar no cérebro alguns locais que recebem maior fluxo sanguíneo quando a pessoa entra em prece. Então, só o fato, essa foi uma observação que ele colocou que me chamou bastante atenção, que só o fato da pessoa se ajoelhar e pôr as mãos, né, como se estivesse fazendo prece, isso já é o suficiente para que o cérebro entenda que essa pessoa ela vai entrar em oração, que essa pessoa vai entrar em algum tipo de concentração nesse sentido. Então, quando ela já se manifesta fisicamente desse jeito, o cérebro já entende, uma parte do cérebro já recebe um fluxo sanguíneo maior, porque entende que aquela pessoa vai entrar em prece. Então, prosseguindo nos esclarecimentos, ele acrescenta que uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos e, através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Lembrando que, mesmo um médium com as condições de Celina, ele pode sofrer algum revés e ter algum problema, né, que possa dificultar a sua ação ou o seu trabalho em determinados dias. Então, antes dessa reunião efetivamente começar, né, nós já temos a informação de que a equipe espiritual já determina mais ou menos os espíritos que serão atendidos naquela reunião mediúnica. Sabemos que a equipe mediúnica ela será assim, avaliada, né, através do uso de um aparelho como o psicoscópio, por exemplo, porque tem outros aparelhos também, mas o psicoscópio é o aparelho específico colocado em pauta no estudo que nós estamos fazendo. Então, esse grupo será avaliado para que a equipe espiritual tenha certeza que pode, de fato, dar prosseguimento aos trabalhos de acordo com aquilo que planejou inicialmente. Então, é por isso que é necessário, muitas vezes, que a equipe espiritual passe a equipe mediúnica por esse aparelho para ter certeza de que aquele médium, naquele dia, tem condição de atender determinados grupos de espíritos sem que haja prejuízo para o espírito que será recebido ou prejuízo para aquele médium ou para a equipe mediúnica. Por isso que assim, ele coloca aqui, né? É fácil com isso ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Ou seja, estamos bem para conseguirmos mais um bônus hora no nosso trabalho mediúnico, ou estamos em necessidade, precisamos, na verdade, sermos atendidos e não atender. Então, isso tudo fica assim, dentro da utilização do psicoscópio, fica mais fácil e mais rápido para a equipe mediúnica identificar e resolver, de fato, o que vai acontecer naquela reunião, naquele dia. Em seguida, a André é convidada a examinar o campo encefálico da médium Celina, sendo alertado pelo orientador que ali estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico, né? Considerando todo o potencial que Celina já tem como médium. Anotemos o que a André constatou utilizando-se do aparelho. O cérebro de nossa amiga apareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes iluminando um firmamento minúsculo. Nesse verdadeiro e precioso labirinto, a epífise brilhava como um pequenino sol azul.
André repara, admirado, as células do cérebro, os neurônios e os feixes das sinapses no córtex vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Vamos só dar uma paradinha antes de nós falarmos um pouquinho sobre a epífise, né? E a gente vai trazer um pouquinho disso só por curiosidade mesmo. Lembra que nós falamos ainda há pouco da ressonância magnética, né? Do que era capaz, de fato, do cientista hoje estudar e visualizar em tempo real o que acontece no nosso cérebro. Nós estamos em 2023. Né? Vamos lembrar que esse livro ele foi publicado em 1955. Não significa dizer que a história que André está contando para nós também é do mesmo ano, ou seja, provavelmente isso pode ter acontecido um pouco antes ou nessa época, por volta dos anos 50. De qualquer forma, nós podemos já entender, nós podemos concluir que este aparelho, o psicoscópio, ele já tinha a capacidade, né, naquela época, de funcionar como se fosse uma ressonância magnética no sentido de identificar, né, o fluxo magnético do pensamento, como de fato estavam acontecendo todas aquelas informações, como o cérebro se comportava com todas aquelas informações que passavam, né, pelos neurônios, os feixes das sinapses, que são, assim, de fato, não em experiência, mas que foram constatadas pela medicina muito tempo depois, em função de recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia e que certamente nos anos 50 não tínhamos. Então, de toda forma, nós podemos identificar que sim, nós hoje temos condição de ter acesso a esse tipo de pesquisa, a esse tipo de exame, porque temos esse recurso tecnológico. Né? Pela época que o livro foi escrito, era um recurso que a espiritualidade detinha. Então, vamos falar um pouquinho da epífise. Né? A epífise, também conhecida como glândula pineal, né? Segundo a doutrina espírita, ela é responsável pela existência da vida no plano espiritual e no plano mental, sendo fundamental para o corpo etéreo. É ela que comanda as emoções do ser, tendo acesso a todo o sistema endócrino e reverberando principalmente nas práticas sexuais. A sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula nervosa, que é por onde é transmitido o impulso nervoso. É assim que os neurônios se conversam, né? São através das sinapses. Voltamos ao título de equipe mediúnica. Né? Então, estes trechos eles são suficientes para darmos uma ideia dos aspectos espirituais atinentes aos integrantes de um grupo mediúnico. Pois, conhecendo com mais detalhes a ação da espiritualidade, melhor se pode ajuizar quanto às dimensões do intercâmbio com o mundo invisível, realizado sob a égide da doutrina espírita. Enquanto que no plano físico os trabalhos decorrem regularmente, no outro plano as providências e atividades se desdobram, ampliadas, ricas e produtivas. Ou seja, chegamos na reunião mediúnica, vamos começar a nos harmonizar, considerando todos os cuidados que nós temos no nosso dia a dia, especialmente no dia da reunião, para que possamos estar harmonizados, possamos estar em equilíbrio, para cumprirmos com o nosso trabalho daquela reunião. Enquanto nós estamos sendo avaliados para que seja, de fato, né, atestada a nossa condição para o trabalho, a equipe espiritual, né, no plano espiritual, continua tomando todas as providências que serão necessárias para que aquela reunião de fato aconteça. Que haja um intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados e que todo o trabalho que precise ser realizado ali, de fato, tenha condição de ser realizado. Ou seja, os médiuns, eles estão de fato em condição para atender aquele grupo de espíritos que inicialmente já tinham sido destinados a estar ali naquela reunião naquele dia? Ou não? Será necessário que a gente substitua algum espírito? Será necessário que a gente cuide mais de um determinado médium? Não
não trazendo para próximo dele nenhum espírito para que ele dê comunicação de um espírito naquela noite, mas que ele seja atendido de uma outra forma, isso tudo vai acontecer aqueles instantes, né, primeiros, né, da reunião mediúnica. Ou seja, quando a gente está chegando, quando a gente está se harmonizando, a gente está conversando, até que a gente, de fato, se sente, né, à mesa e dê início aos trabalhos. Então, tudo isso vai acontecendo de forma harmônica, nós temos um comportamento enquanto encarnados, e a equipe desencarnada, a equipe espiritual, cuida daquilo que é necessário para que a reunião aconteça e transcorra da melhor forma possível. Então, André Luiz apresenta, né, esta equipe mediúnica e seus integrantes como um exemplo e estímulo para todos os que se dedicam à prática da mediunidade. Né? Devemos entender, então, que, apesar, né, de alguns médiuns ainda não deter, de fato, a prática, deter, de fato, o conhecimento, eles fazem parte de um grupo harmônico. Aquele que tem mais experiência consegue colaborar com aquele que tem menos experiência. Aquele que tem menos experiência está em desenvolvimento do seu potencial mediúnico. Então, esse membro ele vai se manter estudando, ele vai se manter praticando, até que ele alcance, de fato, uma condição de maior segurança do seu trabalho. Então, isso caracteriza a homogeneidade desse grupo. Em decorrência, é sempre oportuno nos perguntarmos a quantas andam, na atualidade, os nossos grupos mediúnicos. E aqui Sueli traz, né, para os grupos mediúnicos, para os dirigentes de reunião mediúnica, a possibilidade de fazer uma reflexão. Como está, de fato, o meu grupo mediúnico? Como está funcionando a reunião mediúnica na minha casa espírita? Como é que está a harmonia dessa casa espírita? Como é que está a harmonia desse grupo? Esse grupo se reúne regularmente para praticar algum estudo? Isso é um questionamento que o grupo mediúnico da casa, junto com a direção da casa, precisa estar fazendo com frequência e trabalhar para que haja sempre essa harmonia, haja sempre esse equilíbrio e que essa homogeneidade, dentro de todos os desafios que cada um desses membros tem em sua vida pessoal, em sua vida cotidiana, possam ser resolvidos para que haja o equilíbrio da melhor forma possível. Porque um membro ou outro pode ter alguma questão, pode ter algum problema, alguma intercorrência, mas isso não pode afetar o equilíbrio dessa equipe, ao ponto de desequilibrar o trabalho, ao ponto de haver uma ruptura desse trabalho. Então, é preciso que os dirigentes das casas espíritas, junto com os dirigentes da equipe mediúnica, promovam sempre reuniões, promovam sempre encontros de estudo. É muito necessário que essa equipe se mantenha, de fato, nesse caminho de se manter em equilíbrio, de se manter homogênea, de se manter harmônica. Uma avaliação é sempre necessária e conveniente, a fim de checarmos o nosso desempenho. A busca da qualidade no exercício da mediunidade deve ser constante, para que estejamos à altura da confiança que os benfeitores da vida maior depositam em nós. Lembrando que nós assumimos um compromisso. Não foi isso que Manuel Filomeno de Miranda colocou para a gente? Né? Nós fizemos essa observação no início do nosso estudo de hoje. Nós assumimos um compromisso. Se assumimos um compromisso, nós temos que nos esforçar para cumprir com esse compromisso. Então, isso nos leva, mais uma vez, a reforçarmos, né, a ideia, a reforçarmos a expressão de que o trabalho não é só da espiritualidade, o trabalho também é nosso. Nós temos que fazer a nossa parte, da melhor forma que nos compete fazer, da melhor maneira que nos compete realizar. Então, nós temos que ter o nosso tempo dedicado ao estudo, dedicado à prática mediúnica, dedicado à nossa transformação moral,
Nós temos que ter o nosso tempo de dedicação à nossa prece, ao nosso culto interior, fazer a nossa avaliação sensata e sincera naquilo que nós, de fato, precisamos melhorar. Nós vamos estar bem o tempo todo? Infelizmente, ainda não conseguimos alcançar, né, essa perfeição, esse mundo ideal, né? Esse mundo interno ideal, de que estaremos bem o tempo inteiro. Em algum momento, nós vamos estar atravessando algumas questões pessoais que podem nos desequilibrar, sim, que podem nos afastar de determinadas práticas, sim, e tão logo nós identifiquemos a questão, nós devemos tornar a voltar para o nosso caminho e termos uma equipe mediúnica, termos uma equipe de trabalho que nos ajude, que nos apoie, que nos favoreça com o seu auxílio, é demasiadamente importante para que esse médium ele possa tornar a se equilibrar, para que esse médium possa tornar a encontrar o seu caminho de fé e o seu caminho de estudo e prática. Quantas vezes um membro de uma equipe mediúnica se afasta porque não encontrou naquele grupo o apoio que ele precisava, porque esse grupo não é harmônico, esse grupo não é homogêneo. Esse grupo não é coeso. Né? Isso tudo demanda de um trabalho e de um exercício que cada membro do grupo, né, sendo dirigido por um bom dirigente que tenha essa sensibilidade e que traga realmente para si essa responsabilidade de guiar esse grupo, possa, de fato, entrar nesse equilíbrio a fim de que quando um membro tiver necessidade de ser auxiliado, ele será auxiliado. Ele não deve ser simplesmente afastado do grupo ou se permitir que ele se afaste do grupo sem que haja para ele uma oportunidade de auxílio e de amparo. Porque isso também designa, né, aos olhos dos nossos benfeitores espirituais, o que nós estamos fazendo com o que devemos fazer uns pelos outros no nosso grupo de trabalho. Então, fica aqui a reflexão, né, para que os dirigentes de casa espírita e os dirigentes, né, dos trabalhos mediúnicos façam essa avaliação do grupo em que estão inseridos, para que haja realmente, quanto melhor, né, vamos lembrar também de estudos anteriores, quanto melhor for a integração desse grupo, quanto mais eles praticarem, mais eles estudarem, esse grupo se fortalece e pode começar a receber trabalhos mais complexos e contribuir cada vez mais com o trabalho da espiritualidade. Então, nós não devemos esquecer da nossa responsabilidade. Nós não devemos esquecer, como dirigentes, né, da equipe mediúnica, da nossa responsabilidade. Para que a gente possa continuar, né, colaborando com os nossos benfeitores espirituais da forma que eles realmente entendem que nós temos condição de colaborar. Então, diante das especificações morais dos médiuns e do próprio dirigente, né, Raul Silva, nós temos um padrão a ser seguido. Cabe citar aqui a afirmativa de Emmanuel: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. É sempre válido e importante recordarmos que Allan Kardec afirma enfaticamente que uma reunião depende, para dar bons frutos, das qualidades e propriedades dos seus membros, e que essas qualidades e propriedades, para terem mais forças, devem formar um feixe homogêneo. Né? Nós já vimos essa questão, está no Livro dos Médiuns, o item 331. Nisto reside boa parte das dificuldades que as equipes mediúnicas enfrentam, ou seja, formar um grupo homogêneo, visto que quase sempre estão mais para um núcleo heterogêneo, conforme mencionamos anteriormente no capítulo 6, que é o capítulo que trata da reunião mediúnica. E nós devemos lembrar que, muitas vezes,
A dificuldade de homogeneidade do grupo reside exatamente na desatenção, né, que o próprio dirigente tem em relação ao grupo e que o grupo tem em relação a si mesmo. É uma via de mão dupla. Um membro do grupo identifica alguma questão, tem que conversar com o dirigente desse grupo. O dirigente desse grupo tem que estar sempre buscando reunir a sua equipe, conversar, estudar. É isso que transforma um grupo heterogêneo em um grupo homogêneo. Ainda que cada um desses membros tenham as suas próprias questões, as suas próprias características, as suas próprias personalidades, né? O seu nível de desenvolvimento moral, o seu nível de desenvolvimento intelectual, que nós sabemos que, sim, faz com que determinados membros tenham mais facilidade para atender determinados grupos de espíritos sofredores, em alguma escala, e que isso interfere também no nível de qualidade e complexidade dos trabalhos que a casa espírita vai assumir em relação a essa reunião mediúnica junto com a espiritualidade. Isso tudo vai identificar a seriedade desse grupo em estar cada vez mais sintonizado, estar cada vez mais harmonizado, estar cada vez mais unido. Então, são várias questões que nós podemos colocar aqui que diz respeito a essa questão desse feixe homogêneo, do desenvolvimento dessas qualidades, do desenvolvimento dessas propriedades, que vai fazer desse grupo ser cada vez melhor ou não. A questão da homogeneidade de pensamentos e vibrações vai desaguar num ponto muito especial, que é o da concentração. Muitas pessoas sentem dificuldades em concentrar-se pelo tempo necessário nas sessões mediúnicas. Os nossos grupos mediúnicos... Deixa eu ver se eu consigo agora botar isso para cima. Ai, gente, desculpa. Os nossos grupos mediúnicos podem apresentar condições que se aproximem destas citadas, dependendo da seriedade que imprimam nas atividades, no estudo contínuo, na dedicação e amor de cada momento, nos testemunhos de fidelidade a Jesus e a Kardec, enquanto equipe mediúnica e também no âmbito pessoal, pois que as qualidades que adquirirmos no nosso cotidiano é que serão as que cada um oferecerá à equipe espiritual para a programação das atividades a cada sessão. Além disso, é imperioso estudar sempre, mergulhando o pensamento nas obras da codificação e nas obras subsidiárias fiéis, tendo o cuidado de não criar ou aceitar certas teorias e ideias esdrúxulas que deturpam os claros conceitos da doutrina. Ou seja, vamos lembrar aquela dica padrão de Allan Kardec. É melhor que você duvide de uma verdade do que acredite numa mentira. Tudo submeter ao crivo da razão, conforme preconiza Kardec, e não perdendo de vista a universalidade e concordância nos ensinos dos espíritos. O bom senso deve imperar, em especial, nos momentos de dúvida, nas dificuldades de interpretações, nas crises que porventura surjam. Nesta hora é oportuno buscar a ajuda de pessoas com mais experiências, na qual o grupo confia, para que façam juntos uma reflexão em torno dos problemas vivenciados no momento. Então, falar um pouquinho de concentração, né? Concentração exige a educação da mente. Vamos trazer o conceito. Concentrar é reunir em um centro, fazer convergir todos os pensamentos para um objetivo comum, centralizar, tornar mais denso, não dar expansão lá. Requer o quê? Abster-se de todos os problemas comuns, esquecimento temporário dos problemas, autoanálise, que é fazer, né, seu momento de introspecção, interiorização da mente, força de vontade para obter um fim desejado. Características. Não é atividade passiva. Através da vontade, determinamos a convergência de nossos pensamentos para o objetivo da concentração. Estágios mentais. Abstração de tudo que nos envolve. Aquietar a mente, fazer silêncio interior. Focalizar o objeto ou a finalidade.
trabalhar a mente para manter a concentração. Nosso campo mental, no momento da concentração, é enriquecido pelos pensamentos positivos e pelas vibrações harmoniosas. Como obter uma boa concentração? Ter uma vida equilibrada, pacificação interior, uma mente direcionada para o bem e educação moral. Chegamos ao fim de mais um estudo. Então, vamos trazer aqui, né, do livro, deixa eu pegar aqui a minha colinha, do livro Seara dos Médiuns, né, é o capítulo 58, que trata da equipe mediúnica. Né? Essa questão é a questão 331, foi trazida na reunião pública de 12 de agosto de 1960. Então, é uma parte só, tá, gente? É uma parte até bem grande que eu separei, mas eu achei muito interessante tudo que está colocado aqui. Vamos a ela. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externa. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vive em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra do grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa, assim, a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médium, robusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade na assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quero ouvir o companheiro que ensina, estende auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, para logo entras a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas de repente a suprimir-lhes os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara, acima de tudo, a onda em que te colocas. Emmanuel. Então, para o próximo mês, nós vamos estudar enfermagem espiritual libertadora. Então, chegamos ao final de mais um estudo, né? O último de 2023. Aproveitamos, então, nesse momento, para desejar a todos, né, um Feliz Natal, que Jesus possa estar nos nossos corações, que Jesus esteja sempre nos acompanhando, nos auxiliando, né, nos trazendo o seu amor incondicional, e que o próximo ano venha com muitas bênçãos, com muita saúde e muita paz. Esperamos vocês no próximo mês para o nosso próximo estudo. Até lá!